nível técnico, né? Por que não buscar parcerias com o SESI, com o SENAI, com outras entidades do Sistema S, como por exemplo o SEST e SENAT, para a questão de logística? Fazer treinamento aqui, formar pessoas aqui para serem usadas na região, né? A gente conseguir desenvolver a educação local e aplicar aqui em loco esse trabalho, tá? E principalmente serviços compartilhados de infraestrutura e conectividade. Então assim, a gente tem que ter sempre essa visão onde o que eu tenho como um hub de tecnologia incubadora aqui? Eu vou ter empresas que vão buscar desenvolver o agronegócio. Então a gente vai estar falando muito aqui de empresas que estão às vezes montando drone para fazer contagem de estoque vivo de bovinos, por exemplo. Estava conversando ontem em Maracaju com um amigo, ele falou que está fazendo um projeto para identificar grama invasora em pasto, por exemplo. E é uma empresa. Tem um outro amigo meu que mora fora do Brasil e está fazendo um serviço muito grande para o IAGRO aqui, que é tokenização de estoque vivo de gado. O que é? Não sei. Mas parece que é muito bom. Eles precisam dessa rastreabilidade. Então, a gente tem que ser capaz de atrair esse tipo de empresa quando eu falo de parque tecnológico, quando eu falo de hub de inovação. Tá? Para que isso aconteça, o que eu imagino? A gente tem que ter modelos de cooperação devidamente já acordados, já existentes. Eu acho que o principal, e hoje nas nossas conversas validou muito isso, é a integração da Receita e da aduana. Eu acho que sem isso aqui o avanço ainda é muito insignificante, a gente vai conseguir fazer. Se a gente não tiver isso batido, seria um ponto de até analisar para onde vamos. Convênio entre universidades, que principalmente para desenvolver essa capacidade local de treinar, fazer a capacitação das pessoas e reter o talento aqui. Tá? E eu acho que isso aqui é bastante importante, porque não adianta nada a gente ter um grande parque aqui, ter diversos serviços que a gente oferece e não ter gente para trabalhar. Não conseguir reter o talento aqui. Tá? Ou de fora. Exatamente. Ou como eu vou atrair isso, né, também. Exatamente. Né? Acordos transfronteiriços, isso também validou um pouco nas nossas conversas, que é a questão de segurança, né? A gente não tem uma base da TRF, por exemplo, aqui, para fazer a segurança de fronteira. Questão de saúde, no nosso hospital atender a população de Bela Vista do Paraguai. Educação, possivelmente a gente tem algumas situações que podem ser acarretadas nesse nível. Então é muito importante que quando a gente for elaborar a minuta desse parque, a gente considere esses pilares. Tá? E o intercâmbio populacional, que é informal entre as populações, isso vai continuar existindo sempre, a gente entendeu isso. Só que, a partir do momento que a gente burocratiza com serviços de aduana, com serviços de controle de pedestre em passagens, a gente pode causar algum tipo de ruptura no comércio local, na vida das pessoas que atravessam a ponte todo dia para trabalhar. Né? Então a gente precisa entender que precisa ter acordos para prever esse intercâmbio populacional. Tá bom? Aqui, pessoal, Parque Binacional entre Brasil e Paraguai não é novidade. Tá? Então, a gente teve o Parque Turístico de Sete Quedas, que já foi derrubado, foi invadido pela represa. A gente tem o Parque do Lago de Itaipu, né, o Herandarias, que tem integração, tem aporte financeiro da Itaipu Binacional. Eu, sinceramente, desconheço qual que é a finalidade econômica do parque, me parece ser somente turístico. Tá? O Parque Lineal de Ponta Porã, que até conversando com os nossos amigos lá de Dourados, parece que agora está começando aí para frente, né? Está começando a deslanchar. Mas o que a gente vê em todos esses projetos, não só nesses aqui, mas em projetos de parques transnacionais, é que existe uma carga de lição aprendida que a gente não pode desprezar. Tá? E a principal dela é a questão regulatória. Se a gente não tiver bem amarrado antes, entre todas as entidades, a gente não vai conseguir ter a integração
e ter um parque binacional funcional. Tá? Eu trouxe para vocês 3 parques de pesquisa que a gente conseguiu consultar, e eles são geridos de forma conjunta entre os governos, tá? Eles não tem nenhum que está na mão da iniciativa privada, e eles são muito voltados a ecoturismo e conservação, tá? Só que eles também propõem isenção fiscal para empresas voltadas para esse tipo de negócio. Então, é uma contrapartida de gerar naquele local uma economia voltada para aquilo. Tá? Então, tem o Lago Stalin na Costa Rica e Panamá, tem o Glacier lá no Canadá e Estados Unidos, e tem o Parque da Paz entre Suíça e França. O que é relevante? Tá? Em área binacional, o fluxo de turismo ele eleva geralmente 23% da média onde ele estava posicionado. Tá? 87% eles têm modelo de cogestão com envolvimento comunitário. Então as pessoas daquela região trabalham, administram, gerem aquele parque. As zonas de integração de produção binacional podem aumentar até 40% a logística regional. Tá? Então toda essa parte de transbordo da logística que a gente está falando para ocorrer aqui em Bela Vista é um aumento que você estava falando de mais ou menos 1.000 caminhões dia, talvez a gente passe para 1.400 no momento zero. Tá? Cooperação sustentadas por universidades e hubs tecnológicos resultam em maior permanência de jovens na região, que é um grande problema de cidades interioranas. Você perde grandes cabeças para capitais, né? Então você está sempre devendo gente nova para entrar no mercado de trabalho local. Então, se a gente traz universidade e traz tecnologia, a gente segura o jovem aqui, tá bom? E aí, fazendo um exercício, o que a gente acha que o mercado privado vai se interessar no Binapark? Por quê? Primeiro, a localização estratégica, a gente já cansou de falar isso aqui, e a gente tem um acesso ao mercado trinacional, vamos dizer assim. A gente tem Paraguai todo, norte da Argentina, que vem numa evolução muito grande, Salta, Jujuy, e a gente tem também todo o centro-oeste, né? A gente não está muito deslocado no centro-oeste, a gente está na esquininha aqui, mas não está tão deslocado assim. Então a gente consegue atingir de maneira muito, muito forte com presença robusta nessas regiões. Isso aqui é um pilar que vai ter que ser considerado em qualquer modelo de negócio de parque que vocês vão pensar, que é a vantagem fiscal. Tá? Essa busca por regimes tributários binacionais, incentivos de prefeituras, isso é batata que vai ser o grande catalisador para uma empresa privada vir para cá. Tá bom? Sustentabilidade como diferencial, então muitas empresas têm como meta bater os índices de ESG, né? Então, principalmente empresas que são listadas em bolsas, eles precisam ter metas cumpridas, né? E um grande ponto que a gente pode dizer aqui, com a energia limpa sendo produzida, por exemplo, você consegue vincular a operação sustentável de crédito de carbono para o parque funcionar. Então, é uma forma de funcionamento de um parque desse, tá? O ecossistema de inovação, que é o hub de tecnologia, você trocar essas figurinhas com essa galera nova que vai vir, com a startup que vai vir. Isso é uma condição que acontece muito em São Paulo, né? Principalmente na capital, acontece com uma certa frequência, que são esses hubs tecnológicos. Lá, por exemplo, a gente participou de algumas vezes com o Cubo, que é uma iniciativa do Itaú, e aí eles colocam uma gama lá de 50, 60 startups dentro de uma sala e vão batendo papo, o cara vai preenchendo, vai ficando no prédio e de repente já não tem mais aquelas 50 startups, porque 2 delas se juntaram e formaram uma terceira. Então, assim, esse ambiente de inovação, se a gente não conseguir vender isso de uma maneira correta para as pessoas que estão interessadas em vir para cá, talvez a gente perca esse momento. Então a gente precisa ter muito cuidado em trazer essa questão sempre de inovação, de negócios digitais, de novas tecnologias aplicadas tanto ao negócio quanto à logística. Funciona muito bem para um tipo de parque desse. E o quinto ponto que é a competitividade econômica, onde a gente olha basicamente, né, uma infraestrutura
compartilhada, você vai ter menos custos, de fato. Então, por exemplo, segurança é uma coisa que eu não preciso me preocupar só para a minha empresa, está toda segura dentro do parque. Né? Por exemplo, logística, você tem um custo muito menor quando você está compartilhando serviços. Quando você cobra, por exemplo, um aluguel simbólico, é uma alavanca para a empresa vir te procurar. Né? Então, até um benchmark aí de mercado é de 50 centavos a R$2 no metro quadrado para o aluguel simbólico, geralmente. Então, você pensa numa empresa que vai ocupar 200 metros quadrados, não vai ficar quase nada para eles, por R$1, né? Vai ser R$200. Mas você está trazendo gente para gerar ISS para você, está trazendo gente para reter talentos aqui dentro. E principalmente, quando você está num parque desse, você tem acesso a linhas de créditos facilitadas. Então você pode acessar o RIF e a IBS. Pô, eu faço parte de uma iniciativa onde é mais fácil garantir crédito. Opa, vou para lá. Tá? Então, esses são... É o sabor do que as empresas estão procurando quando eu for vender esse parque. Tá, mas o que eu vou querer? Eu vou querer localização estratégica, vou querer vantagem fiscal, vou querer talvez sustentabilidade, vou querer talvez um ecossistema de inovação, mas eu quero principalmente competitividade econômica. Tá bom? Que tipo de empresa poderia participar de um parque desse? Né? Principalmente transportadora internacional, centro de distribuição de e-commerce, operador portuário do amigo, para fazer o serviço de logística deles, tá? Indústrias leves e sustentáveis, então você pensa em embalagem biodegradável, processamento de alimentos mais simples, agroindústria regional, mel, leite, erva mate, tá? Tecnologia e pesquisa, a gente sabe que isso aí depende muito de como a gente vai conseguir fazer esses convênios com as universidades, trazer o pessoal para trabalhar aqui junto, mas por exemplo, plantas medicinais, hoje tem muita empresa voltada nessa questão de medicina que a gente chama mais alternativa, mas que com medicamentos mais naturais, né? Startup com foco ambiental, que a gente comentou um pouquinho, e centro de dados sustentáveis, usando energia limpa, tá? E educação e turismo, que eu acho que é uma vocação da região, não tem como fugir desse tema sempre, mas centro de qualificação binacional, escolas corporativas especializadas e resort para evento internacional. Isso aqui pode acontecer assim, quando a gente pensa em resort, você estava falando para mim que está tendo um cassino, estamos trazendo um cassino para cá, né? Qual que é a vantagem dele se instalar aqui? O que a gente poderia trazer a mais dentro desse contexto? Pô, a gente consegue trazer aqui gente que consiga levar ele do hotel que ele está hospedado até o cassino. A gente consegue ter uma agência de turismo que vai conseguir fazer um passeio que inclua o cassino. Então, assim, são esses arranjos de negócio que a gente deveria pensar, tá bom? Para isso acontecer, pessoal, basicamente a gente tem que ter um estudo, tá? É um estudo de viabilidade deste projeto, tá? Então, a primeira parte, a gente faria um diagnóstico ambiental, tá? Da onde seria instalado o parque, territorial, logístico e fundiário. Tá? Então, a gente entregaria esses 4 pilares para vocês, falando, olha, é este modelo que mais se assemelha ao que a gente está querendo. Tá? Faz uma análise legal e institucional entre o Brasil e o Paraguai, tá? Aí com suporte jurídico. Faz um cálculo de viabilidade financeira, se sustenta, né? Desde o investimento inicial, todas as... eu esqueci como que é o termo, mas quando você deixa de cobrar, todas as renúncias que você faz fiscalmente para abarcar um projeto desse, se vale a pena. Eu consigo trazer gente o suficiente, eu consigo trazer interessado o suficiente para fazer essa conta bater, tá? Então eu fiz esse diagnóstico todo, eu chego numa projeção de gestão, como que deveria ser isso? Vai ser uma PPP, vai ser uma concessão, vai ser uma gestão da própria prefeitura? Não sabemos qual é o melhor modelo até o momento. Então a gente analisa isso economicamente e fala, ó, o modelo é esse. Vá por esse caminho porque talvez seja o mais sustentável deles. Tá bom? E aí no final você faz a estratégia do plano de implantação. Tá? Aí a gente está falando de obras, engenharias e tudo para deixar operacional o parque. Tem uma dúvida, Rafael. Diga. E a Vanzolini entra até qual etapa aí? Só para a gente saber disso. A Vanzolini, em consórcio com a FUNAEP,
da UFGD, entraria de cabo a rabo. Tá? A gente começa daqui até o final. A gente entrega um produto final falando para vocês: o modelo é esse, o dinheiro que tem para pegar é esse, o dinheiro que tem para investir é esse, está aqui o plano para vocês implementarem. Tá? E aí, dentro de um cronograma de 6 meses de total de trabalho, a gente, nessa fase primeira, a gente define escopo, planejamento, coleta de documentos para atuação binacional. Em 2 meses, depois desse primeiro mês, em 2 meses, a gente dá um diagnóstico técnico, né, pensando em todas as linhas de indústrias que a gente pode trabalhar. Depois de mais 2 meses, eu vou te entregar a projeção econômica e a modelagem jurídica, mais a gestão, modelo de gestão e governança para esse parque funcionar. E no mês 4 eu vou consolidar esse relatório e falar: ó, tá aqui, pode seguir. Tá? Eu sou bem abrangente, então eu já vou falar para vocês o que a gente deveria pensar em custos num projeto desse. Tá? Eu não posso falar de valor máximo, porque valor máximo não cabe tudo, mas eu preciso apresentar dessa forma para a gente ter uma gama de situações. Esse estudo mínimo, ele roda em torno de 4 milhões, tá? A mercado, qualquer empresa que você for fazer, em qualquer fundação, vai ser mais ou menos isso, 4 milhões. Os 6 milhões é quando você ainda vai usar uma articulação internacional. Rafael, eu quero que inclusive você monte a planta que vai ser da engenharia. Aí já vai subir um valor desse, já vai ultrapassar. Tá? Mas eu acredito que, como são diversas atividades e a prefeitura também tem um corpo técnico que pode abarcar em alguns pontos do projeto, nem tudo a gente vai precisar fazer. Logicamente que vai ter que se discutir um escopo e falar: ó, isso aqui fica com a gente, isso aqui vocês fazem, isso aqui a gente entrega em produto. Tá bom? Quando a gente fala do custeio desse projeto, a gente tem alguns caminhos para buscar. Tá? Então, desde o governo federal, como os governos estaduais, né, a gente tem esses 2 caminhos, ou através de instituição internacional. Né? E uma da que chama muita atenção nossa é a Itaipu Binacional para esse projeto. Tá? A gente sabe que eles têm desejos para que isso ocorra. Tá bom? Mas não são só eles, tem o BID, tem o CAP, tem o GEF, tem o Meio Ambiente, tem diversas fontes. E às vezes a gente pode, muitas vezes, recortar estudos, apresentar para entidades diferentes: ó, esse estudo é para esse pilar, mas o melhor modelo possível é fazer tudo de uma vez, numa única tocada, tá bom? Também tem a questão de possíveis parcerias com o público privado, né, através de fundos de carbono, mas aqui já deveria ser um pouquinho mais avançado o tema de energia limpa, já deveria estar instalado alguma coisa do gênero. Tá bom? E quem que faria esse trabalho? Esse trabalho seria a Fundação Vanzolini, que eu apresentei agora há pouco para vocês, mais a FUNAEP, que é a nossa parceira local aqui para a articulação com a FGD. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho conhecimento local, tenho profissionais competentes aqui que conhecem do contexto de Mato Grosso do Sul, e tenho o suporte técnico da Vanzolini, né, com todo o histórico de 60 anos em projetos na área. Tá? E para isso acontecer, a gente precisa, de fato, começar os trabalhos. Né? Eu acho que hoje a gente deu um bom pontapé, instalação do comitê, e a gente precisaria começar dentro desses grupos técnicos, desenhar o que seria essa TR, né? essa chamada de trabalho. Eu entendo que existe uma situação de custeio que ainda precisa ser superada, né? A gente já entendeu nas nossas conversas, mas eu acredito que mesmo com essa situação, tendo um interesse genuíno da gente começar a acelerar esses trabalhos, a gente estaria pronto aqui para ajudar vocês, inclusive, a confeccionar esses documentos que vocês precisarem. Tá? Então a gente deixa aqui à disposição, eu vou deixar meu cartão com vocês. Do que precisar da Fundação Vanzolini, eu sou o ponto de contato aqui. Fiquem à vontade, se precisarem falar comigo no momento que for, a gente está aqui disponível para falar, para resolver. Eu acredito que meus amigos da UFGD também são todos bastante solícitos para atender as solicitações de vocês. E é isso, gente. É agradecer e depois, com calma, eu compartilho o material com vocês. Pode ficar tranquilo, mando
mando para um e aí o pessoal replica para quem precisar. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Nós precisar de ti para apresentar uma audiência pública. Eu venho e tomo pedrada se precisar. Tá? E a gente pode trazer também, o que é muito legal da fundação das fundações em geral, é a capacidade que a gente consegue fazer de envolvimento de pessoas que são especialistas. Talvez, se vocês falarem assim, olha, tem um interesse, Itaipu Binacional vai estar ajudando a gente com alguma coisinha, conseguem trazer alguma pessoa específica para falar, por exemplo, de algum case de sucesso? A gente vai correr atrás, entendeu? Para a pessoa contar a história. Que é muito bom, né, ter as pessoas que passaram na pele o problema contando o testemunho delas, né? Então é contar com a gente realmente para tudo, para que o projeto aconteça de cabo a rabo. Essa proposta que você mencionou, você não tem como mensurar isso, né? 4 milhões como vagas, você entender. 4 milhões serve para quê? Para você ter o estudo de análise de habilidade técnica, operacional, econômica e jurídica do parque. Então, como que eu mensurei isso? Eu tenho uma quantidade X de horas por cada atividade que eu vou trabalhar. Essas horas são cumpridas por um especialista e esse especialista me custa tanta hora. Entendeu? E aí, quando eu coloco este valor, eu saio com uma lista de preço. Saio com uma possibilidade de preço. Então, aqui a gente está falando entre 8 a 10 profissionais envolvidos da fundação para executar um serviço desse. Tá? Então, em alguns momentos um pouco menos, em alguns momentos um pouco